A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à Abadesa Maria Cecília Bage. Capítulo 14. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao retornar a Nazaré e no tempo que lá ficou, até que deu início à pregação. Súplica pelos nazarenos. Havendo chegado a Nazaré, antes de lá entrar, orei ao Pai e pedi-lhe desse a todos os seus habitantes nova graça e novas luzes ao meu ingresso na cidade, de modo que à volta trouxesse a todos os seus moradores alegria de espírito e sentisse com isso que já lhes voltava o seu Redentor, apesar de desconhecido. O Pai o fez e cada um deles, enquanto eu entrava na cidade, teve júbilo e alegria no coração e, embora não se compreendesse a causa dela, não obstante, foi alegria muito útil às almas, porque naquela ocasião foram expulsos dos corações a tristeza e as trevas que lhes oprimiam as mentes. Foi ainda ocasião de que então se evitassem muitas ofensas ao Pai, porque aquela alegria trazia-lhes certa compunção ao coração com desejo de servirem ao Pai e observarem a sua lei. Rendi por isso ao Pai as devidas graças por parte de todos. Gáudio de Maria. Tendo entrado na cidade, fui logo ao encontro da minha querida mãe, que estava me esperando com ardente desejo. Ingressei em casa. Ela estava pronta para minha chegada e, genuflexa, adorou-me como seu Deus e saudou-me como seu filho, dizendo-me: Bem-vindo, meu Deus e meu filho. Respondi-lhe a saudação com o título de mãe, dizendo-lhe: Ave Maria, Mãe caríssima. Foi tamanha a alegria e o Gláudio que encheram a alma e o coração da querida mãe ao ver-me novamente em sua companhia, que o Pai precisou empregar seu poder para conservar-lhe a vida, senão morreria de pura alegria. Em semelhantes ocasiões, o Pai fazia este milagre em relação a ela, porque era tamanho o amor que ardia em seu peito, que bem frequentemente era capaz de causar-lhe a morte. Concedeu-lhe o Pai tanto gosto por ocasião de minha volta, porque no tempo de minha ausência se conformara inteiramente à sua vontade e havia sofrido o afastamento com grande fortaleza e constância, renunciando de bom grado a toda a consolação que tinha em estar em minha companhia para que se cumprisse a vontade divina. Tendo-nos saudado, conforme mencionei acima, fomos logo cantar juntos os louvores divinos, sem conversar coisa alguma. Terminados estes, fiz ao Pai as habituais ofertas por todos os meus irmãos e pedi-lhe que, assim como minha presença trouxera tamanho consolo e prazer à minha querida mãe, houvesse-lhe tratar com deferência as almas que haviam estado por algum tempo sem a sua presença sensível, por ter ele se escondido para provar a fidelidade e o amor delas, tornando a se lhes manifestar. Assim, estas sentem grande consolo e júbilo no coração, especialmente quando se mostram fiéis e constantes no amor e com paciência e conformidade, sofrem a ausência e a privação do gosto que lhes traz a sua presença sensível. O Pai prometeu-me fazê-lo, como não omite, e bem o experimenta quem em tal estado se encontra. Colóquios com a mãe. Ofereci-me novamente ao Pai, mostrando-me pronto para fazer em tudo a sua vontade. Entretive-me depois em santos colóquios com a querida mãe, dando-lhe oportunidade de se alegrar plenamente com a minha presença,
Manifestei-lhe o que havia feito no deserto, a fome e as outras incomodidades que sofrera naquele lugar, como estiver expostos às intempéries do ar e ainda aos assaltos do inimigo infernal. Embora a querida mãe tudo soubesse e tivesse sofrido com invicta paciência e fortaleza, não obstante muito se afligia ao lhe serem relembrados os padecimentos que sofri. Disse que tudo sabia porque o espírito animava-lhe o corpo, mas vivia em mim em perfeita união, causada pelo amor ardente e excessivo que de maneira admirável fazia-a viver mais em mim do que em si mesma. Era-nos recíproca a correspondência do referido amor, e por isso ela, ainda pelo espírito profético de que a enriquecera meu pai, sabia e sentia tudo o que se passava em minha humanidade. Parecer-te-á estranho, esposa minha, que eu, em tempo de tanta alegria e consolo para ela, tornasse a recordar-lhe o que eu sofrera em minha humanidade e ela na alma. Mas sabia que tal era a vontade do Pai, porque queria que em tudo e por tudo ela se assemelhasse a mim, e não tendo jamais tido consolação alguma que não fosse acompanhada de grande amargura, como até agora te manifestei, assim a minha mãe querida devia experimentar a amargura depois de provar a consolação. Conformava-se, porém, à vontade divina em semelhantes ocasiões e cada vez mais ia merecendo o amor e a graça de meu divino Pai e meu amor. Tendo-nos entretido em tanto na dita conversa, declarou-me o amor que em seu coração ardia para comigo, a vontade de ver-me sempre junto dela e de que estivesse isento de qualquer sofrimento. Mas como ardia em si a caridade e o amor para com o gênero humano e o anelo de que se realizasse em mim a vontade divina, de bom grado sacrificava ao Pai este desejo e oferecia-me ao mesmo para que se realizasse em mim a sua vontade para a salvação do gênero humano, oferecendo ainda a si mesma para sofrer tudo o que o amor a teria feito sofrer, ao ver e sentir os padecimentos pelos quais passava eu, o filho amado e objeto único de seu amor. Alegravam-me assaz estas expressões e sentimentos da mãe dileta, pois eram ainda acompanhados de obras. De fato, nas ocasiões dadas, tal se demonstrava. Oferecia-as ao Pai, ao qual eram tão gratos que os recompensava com grande acúmulo de graças e méritos. Pelo prazer que ali encontrava, pedi-lhe desse tal luz, acompanhada de graça aos meus irmãos, a fim de que, nas ocasiões determinadas, também eles se portem deste mesmo modo, sacrifiquem tudo o que é de seu gosto relativamente ao prazer e abracem o sofrimento quando ele os enviar, dispostos a cumprirem a sua vontade. Despojem-se efetivamente de toda consolação e sacrifiquem não somente tudo o que pode consolá-los, mas ainda a si mesmos, dispostos a sofrerem tudo para cumprirem-lhe a vontade. O Pai prometeu-me tal graça e vi que bem poucos eram os que prevaleceriam disso e aproveitariam, porque a maioria não sabe desejar senão o prazer e tudo o que pode consolá-los. Bem poucos são os que fazem a Deus este sacrifício ou o fazem por palavras, ao chegar à prova não querem de modo algum aceitar o que lhes causa pena, dor e amargura. Desagradou-me ver meus irmãos tão apegados a tudo o que lhes ocasiona consolação e de fato de que pouco aproveitariam de tantas luzes e graças concedidas pelo Pai. Por isso apresentei-lhe novas preces a fim de que,
distribuísse abundantemente novas luzes de graça maior. Efetivamente vi que muitos aproveitariam e por isso rendi graças ao Pai. Tive consolo a respeito destes, embora tenha suportado muita amargura pelo grande número daqueles que abusariam, mesmo após maior graças e luzes mais poderosas. Alimentam-se. Havendo-me entretido por algum tempo com a querida mãe na referida conversa, achando-nos ambos necessitados de algum reconfortante para conservar a humanidade, e sendo oportuna a hora, tomamos alimento de acordo com a nossa costumeira pobreza. A querida mãe me observava e, vendo-me muito magro pelo jejum que fizera e pelos padecimentos sofridos, afligia-se. Desejava seu amoroso coração preparar-me alguma iguaria apta a restaurar-me à humanidade. Consolei-a neste ponto, dizendo-lhe que se contentasse com isso e que muito reconforto me davam seu anelo e o amor ardente que me dedicava, e pela consolação que com isso sentia meu espírito. Daí resultava alívio também para minha humanidade, porque constituía uma espécie de saboroso condimento ao vil e escasso alimento que tomávamos. Jamais quis admitir algo de delicado ao alimentar-me em todo o tempo vivido em casa de minha mãe. Comia sempre da mesma maneira e com suma pobreza. Minha comida e minha bebida mais requintada eram fazer a vontade de meu Pai Celeste que me enviara. E o Pai queria que eu, de tal modo, me comportasse. Assim, observei enquanto vivi na terra. Muitas vezes faltou-me o alimento necessário, mesmo em casa de minha dileta mãe, e naquelas ocasiões sofria fome. O Pai, porém, não tardava muito a prover-me por meio de suas criaturas ou algumas vezes por meio dos anjos. Quando as criaturas tornavam-se mais cruéis para comigo, o que frequentemente acontecia, o Pai me provia por meio dos cortesões celestes. Era forçoso não me negasse tal socorro, se não o negava a tantos os meus irmãos, segundo a necessidade. Disse ser forçoso que não me negasse, enquanto sou o filho unigênito, e para cumprir a sua vontade me havia sujeitado a todos os padecimentos com alegria e amor. Abracei tudo e sofri, e jamais tive solicitude de procurar provisões para minha pessoa, exceto se a grande necessidade me obrigava a fazê-lo. Conversas com a mãe. Entretendo-me por aquele breve tempo com a querida mãe, não deixamos o habitual modo de louvar ao Pai às horas estabelecidas. Gastava o restante do tempo a orar e conferenciar com a mãe dileta. Tendo chegado a hora em que devia estar na maioria dos casos longe dela, fazia com que fruísse de minha presença. Eu a instruía como haveria de se portar durante a minha pregação às súplicas que lhe cabia dirigir ao Pai. Efetivamente, ensinava-lhe, qual mestre de sabedoria, a maneira como poderia tornar-se cada vez mais agradável e aceita ao Pai, embora ela estivesse de tudo bem capacitada e informada, sendo a mãe da própria sabedoria. Não obstante, alegrava-se muito de ser instruída por mim e regozijava-se outro sim do ouvir as minhas palavras que, à guisa de dardos agudos, penetravam no seu puríssimo coração e muito a consolavam. Tinha para com a querida mãe a caridade de consolá-la frequentemente com minhas palavras e ensinamentos. Oferecia esta caridade, por outro lado, bem devida a seu mérito, ao Pai, e pedia-lhe concedesse
aos meus irmãos semelhante caridade entre si, e que os que forem aptos ou hábeis para trazer algum consolo ou alívio ao próximo, com os seus ensinamentos e exortações, façam-no para a glória de meu Pai e para a consolação das almas precisadas de alívio ou ensinamento. Pedi ao Pai desse grande recompensa aos que nisso se aplicassem, enchendo-lhes a alma da graça e, além disso, a eterna retribuição. O Pai me prometeu fazer quanto lhe havia pedido, não deixando de conceder tal graça a muitas almas, embora bem poucas sejam as que correspondem e têm solicitude de consolar o próximo da maneira mencionada. Assim privam-se da graça e do mérito que abundantemente experimentam os que nisto vão exercitando. Agradeci ao Pai pela dita graça, ainda por parte de todos os que corresponderiam a ela, e pedi-lhe conceder-lhes cada vez mais ajuda, o que o amoroso Pai não deixa de fazer. Recolhe-se à solidão. Frequentemente depois, conforme vos disse, retirava-me para orar ao Pai, e embora sempre orasse, não obstante nos tempos para tal destinados, retirava-me à solidão para tratar com o Pai sobre a salvação de meus irmãos. Já disse que estava sempre orando. Efetivamente, contínua foi a minha oração, porque sempre tratava com o Pai. E como tudo o que ensinei aos discípulos, havia-o antes praticado assim nisto, devendo ensinar-lhes a fazer sempre oração, por ser muito necessário para eles este exercício. Pratiquei-o e praticava-o sempre sem interrupção. Oferecia este contínuo exercício ao Pai em suplência pelas omissões de meus irmãos, que viam haverem de faltar muito. Daí vem que não obtém as graças de meu Pai, a saber, serem tão frios e negligentes em orar. Vendo como todo o mal que lhes adviria seria devido à falta de oração, rezei muito ao Pai a fim de que, em virtude de minha ininterrupta oração, enviasse-lhes contínuos estímulos ao coração para praticarem tão santo exercício, e com os estímulos desse-lhes ainda a graça de poder praticá-lo e as luzes para conhecerem claramente como de tão santo exercício lhes advém todo o bem verdadeiro, e que, por meio da oração, hão de obter quanto desejam para a eterna salvação. O Pai prometeu-me dar a todos o que lhe havia reclamado. Efetivamente não falha. Propus ensiná-lo e deixá-lo muito recomendado a meus discípulos, como de fato fiz no tempo da pregação. Rendi graças ao Pai por tudo aquilo que se dignasse transmitir aos meus irmãos, para que praticasse tão santos exercícios. Senti imenso pesar ao ver muitos tão descuidados neste ponto. Senti pesar porque davam pequena importância às graças que lhes concederia meu Pai, e por ver como eles ficariam sem tão grande bem, e que jamais conseguiriam tudo quanto eles desejavam, e que lhes é também necessário para a sua eterna salvação. Imenso foi o pesar que me cruciava o coração por causa deles todos. Trouxe-me algum alívio ver muitos que utilizariam tão bem a graça concedida por meu Pai e que se aplicariam com grande fervor a tão santo exercício. Alegrava-me ver a abundância das graças que meu Pai comunicaria às suas almas por meio de mencionada oração, e como com a perseverança nela obteriam tudo o que pedissem para a salvação da própria alma e igualmente para a do próximo. Supliquei ao Pai dar-lhe cada vez mais graças, novas luzes e auxílios com o dom da perseverança na oração supracitada.
o pai me prometeu e rendia-lhes as devidas graças. É convidado com a mãe às núpcias de Caná. Havendo estado com a mãe por pouco tempo, vivendo do modo que já descrevi, ela foi convidada comigo para núpcias em Caná. Jamais minha mãe aceitara semelhante convite, pois sempre vivia em máximo retiro. Nestas, porém, esteve presente comigo, tanto porque os esposos eram seus parentes, como porque meu pai assim o ordenou, querendo que eu, antes de dar início à minha pregação, manifestasse ao mundo de algum modo a minha pessoa, a virtude e o poder que em mim havia, convertendo a água em vinho perfeitíssimo, e que corroborasse com a minha presença o sacramento do matrimônio, como havia consolidado do batismo pela ida ao Jordão. Fui lá com meus primeiros discípulos, também convidados, e antes de partir orei ao Pai, pedi-lhe infundisse a graça em todos os que se encontrassem nas núpcias, principalmente aos esposos, a fim de que aquele sacramento fosse inteiramente santificado, uma vez que eu devia estar presente com a minha querida mãe. A hora da manifestação. Disse ao Pai me ordenasse tudo o que devia fazer para sua maior glória. Manifestou-me a sua vontade, declarando ter chegado a hora de começar a operar maravilhas e manifestar ao mundo a minha pessoa, a qual até então estivera oculta a todos. Ordenou-me que convertesse água em vinho e por isso principiasse os milagres que em seguida deveria operar. Este milagre de converter água em vinho, primeiro operado por mim publicamente, significava que havia de converter os corações, os quais, imersos na frieza da ignorância, se converteriam em vinho de perfeita caridade e em amor ao Pai. Embora soubesse de tudo, alegrei-me muito pela ordem recebida do Pai e agradeci-lhe tamanha bondade para com meus irmãos, pois tudo o que por meu intermédio operava era para a utilidade deles. Banquete nupcial. Chegada a hora de serem celebradas as núpcias, encontrei-me com a mãe. Minha presença, como também a da querida mãe, causou a todos reverência, compostura e modéstia, principalmente aos dois esposos, pelos quais muito rezava, a fim de que meu Pai os enchesse de sua graça e bênçãos celestes. Todos estavam com a maior modéstia, conhecendo claramente estar ali o autor do sacramento, que se celebrou com toda a perfeição. No coração de todos havia alegria, acompanhada da graça divina, que por isso não era profana e desmedida, mas inteiramente bem ordenada. Humilhei-me e pus-me no último lugar, embora fosse-me devido o primeiro, por conveniência, por condição e por mérito. Quis praticar este ato de humildade para deixar exemplo a meus irmãos e para poder ensinar-lhes que, ao serem convidados para núpcias, compareçam com humildade e não com soberba, e se coloquem no último lugar, a fim de que lhes seja antes por outro feita a honra de colocá-los em lugar mais digno, se lhes for devido por grau de mérito, ou não tenham de sofrer a vergonha por serem deles retirados. Quis assim ensinar a todos a humildade e virtude por mim tão amada e praticada. Fui, no entanto, pelos esposos e pelos convidados, forçado a ocupar o primeiro lugar. Atendi às suas súplicas e não recusei, porque aquele lugar me cabia. Voltando-me para o meu pai, pedi-lhe por meus irmãos, os quais me estavam sempre no coração.
Roguei ao Pai transmitisse-lhes luz para que, em semelhantes ocorrências, isto é, ao celebrar-se o dito sacramento, deem sempre o primeiro lugar ao amor e ao temor de meu Pai, a fim de que ele esteja perto dos esposos com a graça, como estive junto daqueles com a minha presença. O mesmo fez minha mãe dileta, humilhando-se à minha imitação, procurando sempre imitar-me perfeitamente em tudo e reproduzir em si um acabado modelo de todas as virtudes por mim praticadas. A hora do milagre. Havendo já chegado a hora na qual o Pai queria que eu manifestasse o meu poder, dispus que faltasse o vinho. Como a querida mãe, toda ela caridade, por luz superior, já sabia ser desejo do Pai que eu operasse o milagre, e ainda conhecendo a necessidade dele, apresentou-me a súplica, não com autoridade, mas com humildade, à semelhança de uma serva. Secundei o desejo que possuía de ser humilhada e, como uma serva, respondi: Senhora, que tem isso a ver contigo? Conforme João 2,4. Dei ainda esta resposta à querida mãe, para que os convidados admirassem-lhe a virtude e fizessem dela o conceito justo diante de sua profunda humildade. De fato, ela recebeu a resposta de rosto alegre, com ânimo sereno e tranquilo, alegrando-se muito com aquela resposta apta a humilhá-la. Daí mereceu muito e por todos foi admirada a sua virtude. Não creais, esposa minha, que dar tal resposta à querida mãe, a quem dedicava todo o respeito, qual filho, fosse em mim um ato imperfeito, porque, sendo eu verdadeiro filho de Deus, devia obedecer primeiro ao Pai e fazer o milagre no momento mesmo em que ele me havia ordenado. Por isso respondi então, enquanto filho de Deus, querendo indicar, tanto a ela como aos convidados, que o milagre que visse operado por mim era por virtude divina e que o Pai Celeste obrava por meu intermédio. Queria também humilhar-me, notificando não ser por virtude minha aquilo que eu operava, mas a do Pai Celeste. Não queria apropriar-me da glória daquele milagre, nem ser louvado pelos convidados, mas ambicionava que toda a glória coubesse ao Divino Pai, por lhe ser devida e que todos o louvassem. Muito agradou ao Pai essa humildade e eu lhes ofereci em suplência pelas faltas de meus irmãos. O milagre. Ordenei, no entanto, que fossem enchidas as talhas de água. Logo isto foi executado e mandei trazê-las, suplicando ao Pai dar-me sua virtude. Embora a tivesse pela divindade, fiz contudo este ato de humildade diante do Pai. Ordenou o Pai que fizesse o milagre. Mandei aquela água que se tornasse em perfeitíssimo vinho. Isso logo se fez. Não dei esta ordem por palavras, mas foi um comando de minha vontade e por isso não foi patente a ninguém o que ordenei. Fiz distribuir o vinho aos convidados. Estava ótimo, de modo que aqueles que não notaram o milagre disseram que o vinho melhor tinha sido guardado para o fim da mesa. Evidenciou-se o milagre logo àqueles que haviam carregado as talhas cheias de água. O fato causou grande maravilha e espanto em todos os convidados, por isso, não querendo receber o louvor do dito milagre, comecei a louvar o Pai Celeste e todos se uniram a mim para louvá-lo e agradecer-lhe. Agradecendo então ao Pai e vendo como aquela criatura insensível havia tão prontamente obedecido à sua vontade e à minha, fiquei muito confundido relativamente aos meus irmãos, vendo como eles, neste ponto, se deixariam superar pelas criaturas inanimadas e tanta resistência ofereciam à vontade de meu Pai. Pedi-lhe fizesse de maneira que todos os meus irmãos se lhe tornassem obedientes e que, por meio de minha voz, fizessem o que eu lhes havia insinuado da parte dele.
vendo que para fazê-los agir e obedecer à minha voz era preciso muito de sua graça, pedi-lhe a mencionada graça com grande instância, e o Pai me prometeu em abundância. Vi então que, apesar da abundância de sua graça, muitos seriam duros, sem aceitarem jamais executar quanto o Pai deles quer e que por mim lhes havia manifestado. Grande pesar tive por isso, e recebi pouca consolação, porque bem poucos seriam os que cumpririam a vontade do Pai, manifestada por minha pregação, no tempo em que vivi na terra. Depois, jamais cessei de fazer ouvir a cada qual as minhas vozes interiores com inspirações e estímulos ao coração. Agradeci e louvei ao Pai pela graça supracitada, pedi-lhe abundância cada vez maior de graça, de maneira que a alma se convença de cumprir o quanto Ele quer e ordena por intermédio de seus ministros, e por meio das luzes e inspirações, além do que o Pai comunica, e eu faço ouvir com fortes estímulos a alma fiel. O Pai nisso me atendeu. Daí é em verdade muito obstinado o coração que resiste e abusa de tanta graça. Maria e Jesus se despedem. Tendo obtido tudo isso do Pai e terminada a refeição, rendi ao Pai as devidas graças e, junto com a minha mãe dileta, afastei-me dos convidados. Depois, feita breve exortação aos dois esposos, segundo as conveniências, parti com a minha querida mãe de volta a Nazaré. Ficaram todos muito admirados das virtudes que em mim e na querida mãe haviam observado, e por isso se afeiçoaram a nós, especialmente os dois esposos, porque desde então a graça tomou posse de seus corações. Pedi ao Pai que, assim como eu não recusara estar presente àquelas núpcias para santificá-las com a minha presença, também ele, sendo convidado a ir habitar na alma por meio da graça, não recuse ir, principalmente se a alma o convida fielmente para fluir de sua presença e ser consolada por ele. Por isso, pedi-lhe preveni-la com as divinas luzes, a fim de que a alma o convide, chame e deseje com ardor, e especialmente o faça quando deve executar obra de grande alcance, a fim de ser assistida e consolada pela divina presença e confortada pela graça, opere tudo com perfeição. Tudo me prometeu o Pai e executa-o fielmente, mas a alma não dá ouvidos aos impulsos divinos, nem atende às luzes que o Divino Pai lhe distribui, e por isso fica despojada de tamanho bem. Antes de começar a nossa caminhada, pedi ao Pai enchesse novamente aquela casa de bênçãos celestes, fê-lo com grande amor, e de novo louvei-o e agradeci-lhe quanto havia operado por meu intermédio. Continuaremos no próximo vídeo, o final do capítulo 14.